Muito bem, eu só quero pedir uma desculpa antecipada se eu não falo corretinho o português, tá? Eu voltei para o México em 2009, eu fiquei aqui 8 anos. Eu fui para o Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga, fiquei a metade do meu tempo. Depois eu mudei para Paraná, eu morei em Londrina, de 2005 a 2009. Eu sou pé vermelho, né? A gente fala porta, né? Leite quente lá no sul, né? Por aqui é porta e chimarrão. A gente, assim, prepararam um pinhão pra gente faz pouquinho tempo aqui, um pinhãozinho quente assim. Quando eu ia pegar, vamos lá para a igreja. Né? Então, não sei se vou ter concentração para pregar, pensando no pinhão, né? Mas, a gente ama o Brasil. Meus filhos vieram quando tinham 3 anos e meio, 4 anos e meio. Eles foram alfabetizados em português. Então, eles voltaram já para segundo colegial lá, né? E nem sabem nada da história do México, mas sabem do Pedro Álvares Cabral, né? E tudo isso, Tiradentes, tudo mais. E realmente eu queria falar tudo isso porque eu sou pastor no México. Eu era pastor antes de vir para o Brasil. Eu estou com 41 anos, tá? Para que você me respeite, tá? Tenho 41, tenho uma filha de 20, quase 20 anos, um filho de 19 que está na faculdade. Sou pastor lá no México. Temos uma igreja que se chama Porta do Céu, que é sua casa, tá? Vocês são muito bem-vindos no México. E o nosso coração ficou no Brasil. Eu amo o Brasil e eu estou muito feliz de ter sido considerado para esta viagem pelos irmãos da Coreia, porque temos uma palavra do Senhor, uma palavra muito poderosa, e é que Jesus é o Cristo. Não é uma frase de impacto, não é apenas uma frase para impressionar alguém, mas é a mensagem da Bíblia, que Jesus é o Cristo. Eu quero que você me acompanhe a João, capítulo 20, versículo 31. E se alguém... Aqui tem água, obrigado. João 20, 31. Irmãos, eu vou correr, porque o tempo está em cima da gente, tá? E quem tem a apostila é o primeiro tema. A gente vai dar uma como se diz? Uma sintetizada, uma frisada naquilo que a gente viu na parte da manhã. Mas eu sei que a maioria não esteve na parte da manhã, então eu tenho que falar um pouquinho do que a gente falou na parte da manhã, tá? Vou dar uma refrisada. João 20, 31 diz: Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João escreveu, que todas as coisas que foram escritas na Bíblia, na palavra, foram escritas para que a gente possa crer que Jesus é o Cristo. Amém? Alguém vai falar, mas a gente sabe que Jesus é Jesus Cristo, mas a gente tem que entender que Jesus é o nome do nosso Senhor, o nome humano, né? O nome da terra, mas Cristo é a função divina dele. Cristo é a função sobrenatural que ninguém poderia ter feito. Somente Jesus poderia ser o Cristo. Eu sou Fabian, né? Fabian, o pastor. Tem, sei lá, Pedro, o marceneiro, né? Tem Tiago, o padeiro, sei lá. Jesus é o Cristo, não é o sobrenome, é a função, é a capacitação que estava nele para fazer a salvação, a redenção da humanidade. Isto é muito poderoso. E João declara: estes fatos foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Amém? Então, esse é o objetivo da Bíblia. O Antigo Testamento profetizava do Cristo que haveria de vir. Cristo no hebraico é
Messias. Então, o Antigo Testamento profetizava do Messias que haveria de vir. E o Novo Testamento foi escrito para declarar que o Messias, o Cristo, veio, mas que também voltará. E essa é a nossa fé, né? Que o nosso Senhor vai voltar fisicamente com anjos. Ele vai voltar à terra. Esse é o objetivo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Me acompanha a João 5,39, por favor. João 5,39. Se você não consegue encontrar, eu vou já ler e você vai escutar. Diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que significa isto? Que a Bíblia toda testifica que Jesus é o Cristo. Os 66 livros da Bíblia foram escritos para testificar, para declarar, para nos convencer que Jesus é o Cristo. Alguém me pode dizer amém? Amém. Então, Lucas 24, 44 declara: a seguir, ouça somente, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, esta foi a mensagem da igreja primitiva. Eu, como pastor, eu me importo com assimilar e, vamos dizer assim, copiar o modelo que o Senhor deixou de igreja para a igreja. Amém? A igreja primitiva é um modelo para nós sermos igreja. Eu quero ver os frutos da igreja primitiva. Eu quero ver o avanço da igreja primitiva. Eu quero ver o poder do Espírito Santo que havia na igreja primitiva, na igreja de hoje. Amém? Eu me importo com isso. E se a gente vai querer os mesmos resultados, o mesmo fruto, a gente tem que se apegar àquilo que a igreja cria e pregava. Alguém diz amém? Me acompanha ao livro de Atos, capítulo 2, versículo 36, rapidamente. Atos, capítulo 2, 36, diz: Pedro, é o final, né, da pregação de Pedro depois do Pentecostes, diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. O que diz ali na sua Bíblia? Senhor e Cristo. Essa foi a pregação do apóstolo Pedro. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que crucificaram Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Por que crucificaram ele? Porque ele se fazia passar por filho de Deus. Ele declarava que ele era o Cristo. Então Pedro, quando ele começa a sua primeira pregação, ele diz: vocês crucificaram a Jesus e Deus o fez Senhor, Curios, na palavra grega, Curios, Senhor, a mesma palavra que se dava ao imperador, tá? Curios, Senhor, e Christos, ungido. Pedro pregou com ousadia. Atos 5,42, me acompanha? Atos 5,42, rapidamente. Atos 5,42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o quê? Jesus o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar Jesus o Cristo. Amém? Amém. Vamos ver outra escritura, Atos 9, 22. Atos 9, 22. Aqui vamos ver o apóstolo Paulo, que na verdade ainda é chamado de Saulo. Ele acabou de se converter a Cristo Jesus. Diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele se esforçava, ele demonstrava, né, pelas Escrituras, porque ele era um cara versado, um cara craque no Antigo Testamento, né? Ele foi um fariseu, ele conhecia de letra a palavra, né, escrita, e ele com a palavra demonstrava que Jesus é o Cristo. Atos 17,
versículo 2 e 3. Do capítulo 9 ao capítulo 17 se passaram quase 20 anos. E escuta só, Paulo começou pregando que Jesus é o Cristo, amém? Foi o começo da sua pregação. Olha o que ele está pregando 20 anos depois. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, ou seja, 21 dias, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. A mensagem do Paulo não mudou. Ele ficou pregando segundo o seu costume. Segundo o seu costume de procurar sinagogas, mas também segundo o seu costume de pregar esta palavra. Foi a palavra do apóstolo Paulo. Falando nisso, Paulo diz que ele é perito arquiteto em 1 de Coríntios capítulo 3. E ele foi que colocou os fundamentos da igreja. Qual foi o fundamento? A pregação, o ensino que Jesus é o Cristo. Amém? Vai para Atos capítulo 18, versículo 5. Diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Amém? Atos 18, 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Agora, de quem está falando ali o capítulo 18, 28? Está falando do Apolos. Apolos era um mestre da palavra. E ele pregava do caminho do Senhor, mas ele não estava com muita exatidão pregando a mensagem. Aquilo e Priscila juntaram dele, se aproximaram dele e mostraram mais especificamente o Evangelho. E quando eles ensinaram mais profundamente a Apolos, ele começou a pregar que Jesus era o Cristo. Amém? Essa foi a pregação do apóstolo Pedro. Foi a pregação dos começos do ministério de Paulo. E podemos ver que foi a pregação durante o ministério do apóstolo Paulo. Foi a pregação de Apolos. E vamos ver o que o apóstolo João fala ao respeito em primeiro livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Esta escritura é muito forte, amados. Quando eu li, quando os irmãos da Coreia leram para mim, eu fiquei de cara porque eu tenho lido a Bíblia muito. Eu sou de berço cristão. Meu pai é pastor, E eu decorei a palavra desde criança, Mas quando o Senhor mostrou, agora já de velho, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Puxa vida, meu. Eu dei de cara. Agora, olha para mim, lê comigo 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o que nega o Pai e o Filho. Quem nega que Jesus é o Cristo está negando o Pai. Porque o Pai, Jesus está no Pai e o Pai glorifica Jesus. O Pai fez Jesus o Cristo. Amém? Agora, nós queremos profundizar ainda mais. Tudo bem, Ele é o Cristo. Amém. Mas que é o Cristo? Porque a fé verdadeira somente é nascido de Deus aquele que crê que Jesus é o Cristo. Mas que é o Cristo? Christos no grego, Messias no hebraico, significa a mesma coisa, ungido. Mas que é ungido? Ungido é aquele que é capacitado por Deus para uma tarefa especial. Nós temos a unção, nós somos ungidos
da parte de Deus. E a nossa unção é a mesma unção de Jesus. O Espírito que repousou sobre ele está agora morando em nós. Somos ungidos. Mas ele é o ungido. O ungido. O Cristo. Somente tem um. O ungido. Amém? Mas no Antigo Testamento tinha muitos Messias, tinha muitos Cristos, falando etimologicamente. Amém? Ou seja, tinha muitos Messias. Tinha muitas pessoas ungidas. Os profetas ungiam os reis. Ungiam com óleo mesmo. Saul foi ungido com óleo. Davi foi ungido com óleo. E você pode ver que Saul, que era muito covarde, que o cara se escondia das multidões. Depois, quando ele foi ungido, foi aquele rei que foi para a guerra, né? O Davi também, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, Deus deu grandes vitórias. Eles serão os ungidos, os reis serão os ungidos, para proteger a nação, né? Para proteger a nação se precisa de unção, senão dá impeachment, né? Tem que orar. Vamos fazer o slogan, sem unção dá impeachment. Os profetas serão os ungidos também. Por quê? Porque os profetas possuíam, carregavam, levavam a palavra de Deus e eram aqueles que eram comissionados por Deus para trazer de volta o povo para o pacto, para a aliança, para Deus. Você se lembra de Elias no Monte Carmelo, né? Com os profetas de Baal e ele fazendo aquele altar para Deus? Somente desceu o fogo do céu quando Elias orou, porque ele possuía uma palavra de reconciliação, né? De realinhamento. Alguém fale realinhamento, né? Alguém fale realinhamento. Para mim, porque eu não posso. Né? Os profetas serão ungidos e os sacerdotes também eram ungidos. Moisés ungiu Arão e os seus filhos com óleo específico, especial, com o sangue dos sacrifícios, né? Para capacitar os sacerdotes para fazer expiação pelos pecados através dos sacrifícios. Então vemos que os reis serão os ungidos, os Messias, tá? Os sacerdotes eram os ungidos, amém? E os profetas eram os ungidos. O rei protegia o povo, vencia o rei inimigo, vencia o rei inimigo, o sacerdote fazia intercessão e expiava pelos pecados, e o profeta reconciliava o povo e abria o caminho para se encontrar novamente com Deus através da palavra. Mas vemos que no Antigo Testamento todos falharam. Você pode mais especificamente ler todo Jeremias, fala muito disso, mas o capítulo 22 fala como o sacerdote e o profeta pecaram, caíram. E os reis no tempo de Jeremias todos eram reis idólatras, incrédulos à palavra de Deus, e foram levados para o exílio, para o cativeiro. Todos falharam, mas na verdade eles serão figuras, eles serão uma sombra do verdadeiro Messias que haveria de vir. Estava profetizado em Isaías 61, Isaías 53, Salmo 22, Malaquias capítulo 5, Jeremias capítulo 7, versículo 14 e muitos outros capítulos, 300 e poucas passagens do Messias, o Cristo, o Messias que haveria de vir da parte de Deus. O Cristo então, escuta só, isto é muito poderoso, o Cristo é o verdadeiro rei que vence o diabo, o sacerdote que ofereceu seu próprio sangue pelos nossos pecados, o profeta que abriu o caminho para nos encontrarmos com Deus. Isso é Jesus, o Cristo. E essa foi a mensagem da igreja primitiva. E por essa mensagem que hoje nós estamos aqui. Mas nós temos que atesourar e profundizarmos na revelação. Porque é uma revelação. Não é uma nova revelação, é a revelação que sempre esteve lá. A gente vai dar uma olhada ali na revelação que teve o Pedro ali em Mateus capítulo 16, versículo 13. O Cristo, tu és o Cristo. Já quero me adiantar, mas não, eu vou segurar, eu vou aguentar. Mas por que precisava ser levantado o Cristo? Por que Deus tinha que enviar o Cristo? Nós temos que entendermos o problema do homem que se encontra em Gênesis capítulo capítulo 3. Mas antes de observarmos capítulo 3 de Gênesis, temos também que observar qual era a condição do homem em Gênesis capítulo 1. Amém? Vai comigo para Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28.
Gênesis 1, 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós vemos que o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus, segundo a sua semelhança. O que significa isto? Escuta, toda a criação é um reflexo da glória de Deus. Tudo é um reflexo da glória de Deus. Mas o homem não é somente um reflexo, tem a essência de Deus. Deus tomou o pó da terra, capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, formou o homem, mas soprou o fôlego de vida. Isto é impressionante. Quando o homem foi formado, ele era pó. Deus formou ele, estava tudo perfeito, completo, mas não tinha vida. O Senhor soprou o fôlego de vida nas narinas e a primeira imagem, quando ele abriu os olhos, foi a face de Deus. A glória de Deus, a formosura de Deus, a presença de Deus. E o homem tinha o que os animais não têm, a glória, a essência, o pneuma, o Espírito de Deus. E o homem era um ser não vivo, um ser vivente, com a divindade, parte da divindade. Por isso a gente tem a eternidade, quer seja para juízo ou para estar na presença de Deus, mas a gente nunca vai parar de existir, porque tem essa natureza de Deus. Alguém está comigo, está captando? Mas Deus o fez ao homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu quero falar do princípio da criação. Tudo isso está na apostila. Você pode dar uma estudada depois. Se você não pegou, você pode ir lá pegar. É importante você ter este material. O pastor tem, ele já examinou, deu um ok para a gente. Por isso a gente está ministrando. Mas o que significa isso? O peixe, para ser feliz, aonde precisa estar? Na água. E se for no Rio de Janeiro, melhor, né? Lindo lá, lindo. E a árvore, aonde que tem que estar? Na terra. É mesmo. Sabia que os peixes também respiram ar, oxigênio, que está dentro da água? Porém, é um oxigênio numa quantia distinta. Se o peixe for tirado da água, mesmo que precisa de oxigênio, ele precisa da água. E ele vai começar a sofrer e vai morrer, se ele não voltar, ser jogado novamente para a água. A árvore precisa da terra, precisa da chuva, precisa do ar, precisa do sol. Mas tudo isso é importante, mas o mais importante é estar semeado, arraigado, alicerçado na terra. Se ele for tirado da terra, ele começa a secar e morre. E o homem? O homem precisa estar em Deus. Deus o fez à imagem e semelhança de Deus. João 4:24 diz, não procura ele, diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos seres espirituais. O homem precisa estar em Deus para ser feliz. O homem tinha toda a bênção do Éden. Eu quero falar rapidamente o que significa isto, porque não somente é que ele tinha o Espírito de Deus, que ele foi feito à imagem de Deus, mas a posição que Deus deu para o homem, o propósito, o plano, o alvo de Deus é muito precioso. O Salmo capítulo 8, versículo 4 ao 8 declara: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas
dos mares. O rei Davi, quando estava compondo esta adoração, esta canção, ele diz: o que é o homem para que o Senhor o visite? Porque o homem era visitado no Éden por Deus. Na virada do dia, a gente pode ver que Deus vinha e tinha comunhão. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Esta é a versão Almeida corrigida, mas no espanhol não diz Deus. E em versões portuguesas também não diz Deus. Diz: o fizeste pouco menor do que os anjos. Porque muitos tradutores não conseguiram entender que ele foi feito pouco menor do que Deus, porque a palavra hebraica é Elohim, Deus, o Todo-Poderoso. Fizeste o pouco menor do que Deus e o coroaste, esta palavra é importante, coroaste de glória e honra. O homem foi coroado, sabe por quem? Por Deus. O homem era o rei da terra, regente dos céus na terra. Glória e honra, coroaste de glória e de honra. Glória e honra são atributos dados somente à realeza. Ele era rei. E ele dominava. Vemos no capítulo 2 que Deus deu-lhe domínio sobre todas as coisas. Tinha rio com ouro, com pedras preciosas, todo tipo de árvore preciosa. Mas também podemos ver que no capítulo 2, versículo 17, Deus falou para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, essa palavra era uma bênção, porque Deus deixou para o homem o que nós chamamos o pacto. Essa palavra não somente era uma ordenança, se diz em português, não somente era uma ordenança, era também uma promessa. Era também um pacto, era uma bênção. E o homem poderia viver em completa bênção. O homem era completamente abençoado, rei, coroado de glória e de honra, feito à imagem de Deus, com o fôlego de Deus, com a comunhão de Deus, com toda sorte de provisão. Até uma mulher deu para ele, perfeita para ele, e Deus falou para sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, né? Diz a palavra. Estou repetindo tanta escritura que estou já decorando em português, glórias a Deus. Estava nervoso por causa disso, mas agora está dando. Irmão, era perfeito, coroado de glória e de honra. E Deus falou: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E o hebraico diz no original: o dia que dela comeres, morrerás. Duas mortes, física e espiritual. Esse é o estado do homem original. Mas então, para entendermos que Jesus é o Cristo, por que que Ele é o Cristo? Foi porque no capítulo 3 de Gênesis aconteceu uma coisa horrível. Entrou em cena Satanás. Diz a palavra no capítulo 3, versículo 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nesse momento a mulher prestou seus ouvidos para a serpente, que nós sabemos depois por Apocalipse, capítulo 12, né? Capítulo 19, capítulo 20, que é o antigo dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo, e Satanás, que seduz o mundo inteiro. O inimigo falou: então, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E ele falou: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás é um anjo caído. Ezequiel capítulo 28, 12 ao 14, diz que ele estava no jardim do Éden. Ele estava cheio das pedras preciosas, né? Ele era precioso, era querubim da guarda ungido, permanecia no monte de Deus. No brilho das pedras ele andava, ele era o anjo mais destacado está certo? Destacado dos céus.
todos os anjos são impressionantes. Você tem que ler Isaías capítulo 6, os querubins que estão ao redor do trono, em volta do trono. Tem que ler Apocalipse capítulo 5, dos 4 seres viventes, 24 anciãos, anjos, querubins. É uma coisa gloriosa. Tá bom. Satanás era o maior de todos eles. Isaías capítulo 14 também declara, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e sereis semelhante ao Altíssimo. Ele se envaneceu, ele se achou, se achou. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 9 diz, no versículo 7: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente também observa que Satanás não caiu sozinho, caiu com seus anjos, porque ele convenceu uma terceira parte dos anjos. Sabe o que significa isso? Os anjos que habitavam na mesma presença manifesta de Deus, que enxergavam, que viam a glória de Deus. A glória de Deus é tão preciosa, tão incrível, que os querubins têm que tampar os seus olhos com 2 asas, e as suas pernas com outras 2 asas, e com outras 2 voam e declaram: Santo, Santo Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É assim a glória de Deus. Mesmo com essa glória, Satanás conseguiu convencer uma terceira parte, 3, uma de 3, convenceu para seguir ele. Esse é o nível do engano de Satanás, o nível de sedução, o nível de que ele consegue distorcer a palavra verdadeira. Distorcer. Eu não gosto de me fascinar em falar do diabo, mas eu tenho que falar agora que, na verdade, ele é o enganador, ele é o que nos fez cair. Porque quando ele enganou a mulher, aconteceu um outro problema, e é o pecado. O homem pecou. Esse é o objetivo de Satanás. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele veio roubar. O que ele roubou? A palavra que Deus tinha dado ao homem. Matar. Eles morreram espiritualmente. E destruir, a partir da expulsão, do desalojamento do jardim do Éden, o mundo está em destruição. E o incrível de tudo é que ele é tão achado, tão assumido, ele mesmo se engana. A palavra diz em João 8 que ele mente, ele mesmo se convence da sua mentira. Em Mateus capítulo 4, do 1 ao 10, não procura, mas ele foi tentar Jesus. Ele se atreveu a tentar o Filho de Deus por 3 ocasiões. Se você tem fome, manda que estas pedras se convertam em pão. Ele estava achando que ia conseguir fazer com Jesus o mesmo que ele conseguiu com a Eva e o Adão. Distorcer a palavra. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, tu tens todo o poder, tu tens toda a autoridade. Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se convertam em pão. Mas Jesus respondeu com uma coisa muito legal. Era o que Eva tinha que fazer. Não, porque Deus falou. Eva falou uma coisa que Deus não tinha falado. Ela acrescentou coisa que Deus não tinha falado. Mas Jesus falou: escrito está. Ou seja, meu papai falou para mim que eu não vou viver somente de pão, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Ou seja, o pacto de Deus, a aliança de Deus, o propósito de Deus para mim é mais importante que os meus desejos. Glórias a Deus. Ele guardou a aliança. Jesus guardou a aliança. Jesus guardou o pacto. Jesus se apegou à palavra de Deus. Por isso ele é o nosso Cristo, porque ali já estava vencendo o diabo. É verdade que o fim da vitória de Jesus foi na ressurreição, mas ele já começou vencendo o diabo no deserto.
Depois ele levou para o pináculo do templo, né? Se joga lá embaixo, porque a palavra diz. Aí o diabo pensou, puxa, esse cara se conhece a escritura, né? Aí vou usar outra escritura. Deus falou que os seus anjos mandará para que não deixem você cair, se matar, né? Escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois o levou para o alto do monte, né? E mostrou os reinos do mundo, a glória deles. E ele falou, tudo isso vou te dar se você prostrado me adora. Vai de mim, Satanás, arreda-te. Vai de mim, porque escrito está, ao Senhor teu Deus somente adorarás. E a Ele somente Ele servirás. E Satanás teve que sair daí. Porque Jesus guardou a palavra. Amém? Então, Satanás entrou em cena, e por causa dele, então veio o pecado. O que é o pecado? O pecado é muito diferente do que nós entendemos. A gente entende por pecado transgredir regras, sabe? Transgredir regras que têm a ver com a ética, com a moral, com os valores, sabe? No Brasil tem isso. O brasileiro era tão doido para dirigir, né, que tiveram que mudar o sistema de condução, né? Eu tive que fazer carteira aqui no Brasil. Puxa vida, foi uma coisa difícil, né? E cara, 500 conto eu paguei quando eu estava aqui, por fazer a carteira. Lá no México é baratinho e rápido. Você vai na hora, você tira rápido. Legal, tranquilo. Aqui não, você tem que fazer escola, fazer aquele exame psicométrico, né, para ver se você não é doido, não sei o que. É uma coisa da cabeça, né? Colocar linha embaixo da arvorezinha, tudo isso mais, né? Aí depois você tem que ir com o professor, que é um cara fechada, né, assim, chato, e você já dá medo isso, né? Você tem que ficar esperto, porque senão você tem 3 oportunidades, não me lembro quantas, né? Por quê? Porque o pessoal do Brasil fazia muita coisa errada. Aí diminuiu o problema vial, né? Mas sabe que cada nação se rige por valores diferentes. Mas os valores vão se deteriorando. As nações, a moral, a ética das nações vai sucumbindo, caindo. O Brasil não é o mesmo que foi faz 50 anos. Nem 30, nem 20. E tudo é para pior. Eu não quero falar mal do Brasil. Isto é um problema do mundo inteiro, porque o mundo jaz no maligno. O pecado não somente é isso. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso Ele não vos ouvirá. Qual é o resultado do pecado? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 6,23 declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Adão e Eva tinham que fazer era se apegar à palavra de Deus. Não posso comer desta árvore, porque Deus falou. Sabe que a árvore não era o problema em si? A árvore não era uma coisa ruim. A árvore não tinha veneno. A árvore era uma árvore simples. O que importava era a ordem, a indicação de Deus. O Senhor poderia ter falado outra coisa, sabe? Tem muitas pedras aqui no jardim, você pode sentar em todas elas, você pode mexer em todas, mas você não vai sentar, nem tocar, nem encostar nesta pedra aqui, porque o negócio era a ordem. O negócio era o seguinte: Adão, eu te coroei de glória e de honra, você é o máximo na criação, mas está embaixo de mim, você tem que me obedecer. Para você ter relacionamento comigo, para você estar comigo, você tem que obedecer o seu rei, que sou eu. Você é rei sobre a criação, mas eu sou rei sobre você. Tem que me obedecer. E diz a palavra que o salário do pecado. O que é o pecado então? Vamos entender que o que é pecado não é a transgressão das regras morais, éticas da sociedade. O pecado é perder
a palavra de Deus para as nossas vidas. Você está entendendo? Isso é muito profundo. É perdermos o pacto, é perdermos a aliança, é perder o que o Senhor tem falado para a gente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro pecado foi desobedecer. Gênesis 2:17. Quem foi que fez que perdêssemos a aliança? Foi a serpente, foi Satanás. Observamos isso no versículo 1 ao 5 do capítulo 3. Sabemos quem é Satanás. Me acompanha, por favor, a João, capítulo 8, versículo 44. Se você encontrou, fale amém. Amém. João 8, versículo 44 declara: vós sois do diabo, que é vosso pai. Agora fala comigo, puxa vida, hein? Puxa vida, hein? Sabe o que é isso? Salmo 8 declara que o homem era filho de Deus. Amém? Coroado de glória e honra. Mas João 8, 44 declara que após a queda, o homem é filho do diabo. E sabe o que acontece? Agora você faz como o seu papai faz. Diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o homem se volta um homicida. O homem vira um mentiroso. Você tem observado as criancinhas bem bonitinhas quando nascem, né? Bonitas, cabelo encaracolado, loirinhos, olho azul, olho verde. Isso não acontece no México, somente aqui no sul, né? Bonito. E quando ele fala papai, o que acontece com você? Né? O queixo cai. Fala papai, fala papai. Lindo demais. Quando eles são novos, quando eles são criancinhas, a gente quer comer, né? Tão bonitos que são. Quando eles fazem 15 anos, a gente se arrepende de não ter comido eles, né? São bonitos, né? Eles fazem piadinha, fazem coisa engraçada, e a gente está gravando, subindo para o Facebook, para o YouTube, né? Aí as coisinhas da criança. Mas, de repente, quem jogou a lâmpada aqui da sala? Quem jogou? Jogou no chão. Quem quebrou? Foi você, né? Não. Não, papai. Eu não fui. Quem que ensinou essa criança a ser mentirosa? Ela nasceu embaixo de uma maldição. Se chama pecado original, porque o problema não é a drogadicção, as drogas, o problema não é o álcool, o problema não é o adultério, o problema é que todos nascimos separados de Deus pelo pecado original. O homem perdeu a aliança, o homem perdeu a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 6 de Gênesis diz que se abriram os seus olhos e enxergaram que estavam nus e se esconderam. E fizeram aventais com folhas. Quando Deus veio para o jardim, o homem se escondeu de Deus. Aonde tu estás, Adão? Estou aqui, estou escondido porque estou nu. Quem te ensinou que você estava nu? Você comeu da árvore. O homem perdeu o relacionamento. O homem foi separado de Deus porque ele perdeu a palavra de Deus, perdeu a aliança. E o homem, diz a palavra, que se abriram os seus olhos da carne, mas os olhos espirituais se fecharam e morremos. E a gente se converteu em carne. A partir do versículo 16 ao versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, vem todos os problemas. Gênesis 3:16, a dor física e a dor familiar, né? Diz a palavra, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dolores
de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Vêm os problemas familiares. No versículo 17 ao 18. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita a terra será por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os seus dias, os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E tudo isso vem, problemas familiares, problemas físicos, os problemas ambientais, porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Romanos 8 explica mais isso. Mas sabe qual é a coisa mais ruim? Está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe o que é o ruim? Que o homem não era pó. O homem tinha o fôlego de Deus, o Espírito de Deus. E o homem, pelo pecado, perdeu o Espírito e se tornou pó, se tornou matéria, carne. Isso é horrível. Esse é o problema do pecado. O homem foi separado. Tenho até as 9h30 ou 9h25, tá? Então, eu quero aproveitar o tempo. Me desculpa, eu estou correndo, estou falando aqui 3 temas que poderia dar em 4 horas. Estou falando em pouco tempo. Temos pouco tempo. Então, o que é o pecado? O pecado é estar separado de Deus, sair da guia de Deus. O estado do homem é um estado de separação, de pecado original. Diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, quem pratica o pecado, e todo mundo pratica pecado, está separado de Deus, está morto espiritualmente. Efésios 2, versículo 2 e 3 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, como também os demais. Somos pecadores separados de Deus se nós não entramos num relacionamento com Jesus, o Cristo. A palavra diz em Romanos 3:23: porquanto todos pecaram e carecem da glória de Deus, estamos destituídos. Por isso que vem a separação de Deus. Todos os problemas vêm. Eu acho que você já tem escutado esta passagem de Jeremias capítulo 2, versículo 13. Diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O mundo lá fora está cavando cisternas. Aquele casarão que as pessoas querem comprar, aquele carrão que as pessoas querem ter, aquela casa na praia, aquela conta gorda no banco, são cisternas. Tem pessoas que no final dos seus dias conseguem ter tudo que elas queriam ter, menos alegria, paz. Salmo 88, versículo 3 diz: pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Eu sou pastor. Eu acompanhei um pastor toda a minha vida, meu pai. Fui pastor no México, fui pastor no sul do Brasil, fui pastor em Londrina, sou pastor atualmente, eu ministro, eu faço gabinete, aconselhamento pastoral para casais, para jovens. Eu tenho aconselhado outros pastores.
E é triste o assunto do pecado. É uma coisa séria, não é uma brincadeira. É ruim, o pecado é ruim. Tudo isto por causa da perda da aliança. Gênesis capítulo 6, versículo 5 declara: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era, escuta só, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem morreu fisicamente, mas esse problema não é o problema todo. O problema é que o homem morre fisicamente. E Hebreus 9, 27 declara: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Eu tenho falado para pessoas, você pode mentir para mim, você pode esconder a verdade de mim, você não está querendo falar a verdade. Eu sei que você não está querendo falar a verdade, e eu não tenho como te evidenciar, eu não tenho como te forçar, mas saiba que um dia você vai estar na presença de Deus, vai ter um juízo, um trono e um juiz, e vai te julgar. Aproveita agora que você está vivo. Aproveita agora que você tem oportunidade. E o problema não é somente que você vai ser julgado, que você vai morrer fisicamente, que já é ruim, que você vai morrer espiritualmente quando você esteja na presença de Deus. Mas sabe o que é o mais ruim? Que você herda o pecado aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. As suas gerações são afetadas pelo seu pecado. Eu vou terminar com umas passagens só. Eu estou querendo falar isso, irmãos, porque o problema do homem é sério. O problema do homem é que ele tem um adversário, um inimigo, Satanás, o diabo, que nos matou para nos subjugar, escravizar, fazer seus escravos. A gente, por causa disso, caiu no pecado, e o pecado é ruim, tem consequências incríveis, não somente a morte física, mas a morte espiritual. A gente herda isso para suas gerações, e você está separado de Deus a vida toda. Para isso que Deus prometeu o Cristo. Sabe uma coisa preciosa? Eu vou terminar com o princípio do tema Messias Cristo. Aí eu vou terminar. No princípio do próximo tema que a gente vai ver, talvez amanhã, de manhã, não sei. De manhã. Eu sei que vocês todos não podem vir, mas o seu pastor está pegando, a liderança está pegando, as apostilas estão aí. Eu sei que o Senhor vai permitir que você mergulhe nisto, porque é a palavra de Deus. Para isso Deus prometeu o Messias. E eu fico extasiado, eu fico tão grato, eu fico humilhado diante da graça do nosso Deus. Sabe por quê? Capítulo 3, do 1 em diante, fala da queda do homem. Quando nós lemos do versículo 16 ao 24, fala como o juízo de Deus veio para a mulher, para o homem, para a terra, a morte física e espiritual. O homem é expulso do jardim do Éden. Deus colocou uma espada refulgente que se movia na entrada do jardim para que o homem e a mulher não voltassem lá. Ou seja, fomos expulsos do céu. A gente não pode entrar no céu. A gente foi separado de Deus. E vem todo o problema. Mas sabe o que é o mais precioso? Que no meio da queda e no meio do juízo existe o versículo 15 de Gênesis 3. Vamos para Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. O Senhor acabou, de descobrir o pecado do homem. E o Senhor diz para a serpente:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E isso nós chamamos o proto-evangelho, a promessa, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi antes da maldição. Sabe o que é isso? Boas novas antes do juízo. Deus estava dizendo, vem o juízo, vem o castigo, mas vai vir alguém que vai te livrar da encrenca que você se meteu. Porém, inimizade entre tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, porque um dia o Senhor ia enviar o Messias, o Cristo, o ungido, verdadeiro rei, que destrói o príncipe deste mundo, Satanás. Verdadeiro sacerdote que resolve o problema do pecado, porque ele ofereceu seu sangue uma vez e para sempre. Verdadeiro profeta, porque Jesus falou em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão é por mim. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é aquele que pisou na cabeça do diabo para sempre. Fica em pé, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aplaude forte para Ele, que Ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Ele é o Cristo, rei, sacerdote e profeta de Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Rei. Porque o Senhor nos deu vida eterna. Por meio da cruz, por meio da ressurreição, nós podemos nos reencontrar com o Pai. E agora temos acesso ao Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia.